Oi, pessoal. Então, continuando aqui a nossa explicação, né? Vamos revisar aqui a execução dessa primeira frase. Como que ficaria? Então, vamos ver aqui no piano como que ficaria. Ó, ficaria. Opa, desculpa, pessoal. Vamos de novo. Desculpa o tio Fulvio. Vamos de novo. Vamos lá. Certo? Então ficou, ó, a execução dessa primeira frase aqui na clave de sol. Vocês estão vendo, ó? Então tem lá aqui, ó. Sol, 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 lá, si, lá, sol, fá, mi, ré. Fá, sol, fá, sol. Fá, sol, lá, sol. Lá, sol, lá, sol, lá, sol, lá, sol, fá, sol. Lá, sol, fá, mi, ré. Então vamos de novo? Deixa o tio pegar aqui um tom melhor. Então ficou aqui, ó. Sol, 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 lá, si, lá, sol, fá, mi, ré. Fá, sol, fá, sol. Fá, sol, lá, sol, lá, sol, lá, sol, lá, sol, lá, sol, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré. Certo, pessoal? E aí, tocando, ó, vai ficar lá, ó. Vamos de novo? Aí ficou sol, sol, desculpa, sol, 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 lá, si, lá, sol, fá, mi, ré. Fá, sol, fá, sol, fá, sol, fá, sol, fá, sol, desculpa, fá, sol, fá, sol, fá, sol, lá, sol, lá, sol, lá, sol, lá, sol, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré. Outra vez? Sol, 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 lá, si, lá, sol, fá, mi, ré. Fá, sol, fá, sol, fá, sol, lá, 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 sol, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré. Certo? Então vai ficar. Correto, pessoal? Então, essa primeira frase, né? Então, vamos para a segunda frase aqui da clave de sol. Então, a gente vai começar aqui com a notinha Ré, né? Então, nós temos um Ré, semínima. Depois, nós temos um outro Ré, que está ligado por uma ligadura de expressão a esse Mi, que, na verdade, é um mordente inferior. Vocês estão percebendo? Então, como esse Mi é um mordente inferior, ele vai ser executado Ré, Mi, certo? Por quê? Porque no Barroco, que é a época onde foi escrita essa peça, né? By um compositor barroco, o mordente inferior, ele começa a ser executado na nota inferior à nota real, certo? Então, a nota real aqui é um Mi, aí o mordente inferior que está aqui indicado sobre esse símbolo, que é o símbolo do mordente inferior, ele vai começar a ser executado a partir do Ré, que é a nota inferior à nota real, que é o Mi, né? Então vai ficar aqui, ó, Ré, Mi. E aí, completando, a gente vai tocar um Fá B quadro, né? Por que o Fá B quadro? Porque a gente percebe que o Fá, né, sustenido vai estar aqui sempre na armadura de clave, porque nós estamos na tonalidade de Sol maior. Mas aí, no caso desse compasso, o compositor pediu que esse Fá fosse tocado natural, né? E o que está indicando que esse Fá é natural é justamente o símbolo do B quadro
que é esse símbolo que está aqui, certo? Então, o B quadro, ele vai anular o sustenido e o sustenido vai voltar a ser uma nota natural. Então, esse Fá é um Fá natural, que está aqui sob a figura de uma semicolcheia, certo? Então, a gente tem uma colcheia pontuada, que é justamente o mordente inferior, né? E a gente tem as duas semínimas. Então, vai ficar, né? Então, vamos lá para a gente executar, para a gente ver como que vai ficar. Então, vai ficar... certo? Ré, 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 Mi, e o Fá, que é a semicolcheia, certo, pessoal? Então, a gente percebe que nós vamos tocar o Ré, na verdade, 3 vezes. Por quê? A gente vai tocar o Ré as 2 vezes que estão escritas, mas a gente também vai tocar o Ré aqui para iniciar esse mordente inferior, porque o mordente inferior começa da nota inferior à nota que está escrita, que é a nota real, né? E a nota inferior aqui, coincidentemente, também é um Ré. Então, por isso que vão ser aqui 3 Rés, né? E, na verdade, 4, porque o mordente inferior, né, ele é composto de 4 notas, né? Vai ser Ré, Mi, Ré, Mi. Então, na verdade, aqui tem 4 Rés. Tem esse Ré que está escrito, tem mais esse Ré que também está escrito, e aqui dentro do mordente inferior tem 2 Rés, né? Porque é executado dessa forma, Ré, Mi, Ré, Mi. Correto, pessoal? Então, vai ficar... ó, Ré, 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 Mi, e o Fá, que é a semicolcheia, né? O Fá natural, porque é um Fá B quadro, então vai ficar. Correto, pessoal? Então, beleza. Aí depois, a gente tem aqui um Mi natural, que ele é colcheia. A gente tem uma apogiatura longa, né? Que, nesse caso, está indicada por colcheia, né? Aí, na verdade, teria que estar indicada por semicolcheia, né? Porque essa segunda colcheia aqui, desse grupo de 2 colcheias, né? Só tem, é claro que aqui só tem o tempo de uma colcheia, né? Então, como que a gente colocaria o tempo aqui de 2 colcheias dentro do tempo de uma colcheia? Não ficaria estranho, né? Mas acontece que o compositor escreveu dessa forma, né? Porque essa partitura, ela é copiada do original. Por quê? Porque vocês estão vendo aqui a palavrinha Urtext. Urtext, em alemão, significa copiado do original, certo? Então, é copiado do manuscrito original do autor, do manuscrito original dessa obra, né? Notbuchlein für Ana Madalena Bach. Livro de anotações para Ana Madalena Bach, né? Que Bach fez para Ana Madalena, que foi sua segunda esposa e era uma cantora de ópera, certo? Então é por isso que dentro do livro de Ana Madalena a gente encontra essa área, né? A área é uma peça para um cantor cantar, certo? Por isso eu disse que área é canção, mas área é a peça, é o solo de um cantor, né? E está dentro do livro de Ana Madalena, porque Ana Madalena foi a segunda esposa de Bach e Ana Madalena era cantora de ópera. Então, por isso que Bach colocou uma área dele dentro do livro dela, que ele fez dedicado a ela, certo? Então, beleza. Então, vamos lá. Aí aqui, ó, aí a gente vai ter que, né, subentender aqui. Isso aqui está subentendido. Então, aqui, na verdade, a gente vai ter que dividir essas 2 colcheias dentro do tempo de uma colcheia. Ou seja, na verdade, vão ficar 2 semicolcheias para ocupar o tempo da colcheia, que é a nota real. Então, vai ser Ré e Dó, as 2 semicolcheias, certo?
Aí ele colocou aqui o Ré colcheia e o Lá, e o Dó, desculpa, o Ré colcheia e o Dó colcheia, justamente porque as duas figuras, elas vão ocupar o tempo de uma colcheia, mas elas vão ocupar o tempo de uma colcheia as duas estando juntas e não as duas estando separadas, correto, pessoal? Então, por isso que ele indicou assim. Ele está querendo deixar subentendido que tanto o Ré quanto o Dó fazem parte do tempo de uma colcheia. Por isso que elas estão ligadas por ligadura de expressão, né? Então, aqui em cima, ele especifica, ó, que ele quer a apogiatura longa semicolcheia. Aí, no caso, ela vai roubar a metade do tempo dessa colcheia, certo? Transformando essa colcheia que está escrita em semicolcheia, né? Então, aqui da mesma forma, ele coloca duas colcheias, né? Então, ele está deixando subentendido que ele quer as duas colcheias dentro do tempo de uma colcheia, né? Porque não vai haver mais tempo aqui. Aqui só existe o tempo de uma colcheia. E aqui é uma apogiatura, né? E a apogiatura tem por regra, se ela é longa, tem por regra roubar o tempo da nota real, certo? Então, aqui a gente vai ter duas semicolcheias. E aqui também, ó, a gente vai ter... Mas aqui, como sobra tempo, pessoal, então nós podemos colocar o tempo da apogiatura longa no tempo do ponto, né? Porque o ponto, ele vale o tempo de uma colcheia. Porque o ponto não vale a metade do valor da figura. Então, se a figura vale 1, né? Se a figura é uma semínima, o ponto dela vai ter o valor de uma colcheia. E é justamente onde a gente vai colocar o tempo da apogiatura. Porém, o ponto ele vem aqui depois, né? E a apogiatura ela vai aparecer antes. Então, o Si vai equivaler ao tempo de uma colcheia. E o Lá vai equivaler ao tempo de uma semínima, certo? Então, esse tempo aqui de semínima pontuada, ele vai ser ocupado primeiro pelo Si, que é colcheia e que é apogiatura, e depois ele vai ser ocupado pelo Lá, que vai ser semínima, né? Ocupando o restante do tempo. Correto, pessoal? Aí, na sequência, a gente tem aqui um grupeto. Correto? Aí esse grupeto é o seguinte, ele é composto de 4 notas. Aí a gente percebe que a primeira parte aqui do grupeto não está indicando aqui para baixo, e esse aqui está indicando para cima. Então, como está indicando para baixo, a gente vai começar da nota inferior. Então, o grupeto vai ser o seguinte, vai ser Mi, Fá, Sol, Fá. Vai ser dessa forma aqui, pessoal, ó. Mi, Fá, Sol, Fá. Né? Então, vai começar da nota inferior. Mi, Fá, Sol, Fá. Certo? Mi, Fá, Sol, Fá. Certo, pessoal? Vai começar da nota inferior, porque o desenho do grupeto, ele começa aqui embaixo, vocês estão vendo? E depois ele vem para cima. Então, se ele começa embaixo, ele vai começar da nota inferior. Então, aqui tocando... esses dois compassos, né? Essa semifrase que está escrita. Então, vai ficar o seguinte aqui, ó. Vai ficar lá, ó. Certo? Ré, mi, fá, mi, ré, dó, si, lá. Certo, pessoal? E depois tem o grupeto, que é Mi, Fá, Sol, Fá. Então, vai ficar. Viu? Então, lá, ó. Ré, Ré. Certo? E o grupeto aqui no final da semifrase. Aí, depois a gente tem aqui, ó. Sol, Fá, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó e Dó, Lá e um Dó aqui no final. Então, a gente tem aqui uma fusa,
uma semicolcheia pontuada, né? A gente tem outra fusa e outra semicolcheia pontuada, aí todas duas ligadas por ligadura de expressão. Então é como se fossem apogeaturas, né? Porém essas apogeaturas estão escritas, certo? Então vai ficar aqui, ó, a semicolcheia vale 1/4 de tempo, certo? E o ponto dela vai valer 1/8 de tempo, o que significa que a fusa também vale 1/8 de tempo. Então, 1/8 de tempo mais 1/8 de tempo que está aqui no ponto, a gente tem 1/4 de tempo. Então, vocês concordam comigo que a gente tem 2/4 de tempo, juntando essas duas figuras que estão ligadas? Então, aqui a gente tem mais 2/4 de tempo, né? Até a gente formar os 4/4 de tempo. Correto, pessoal? Então, essa vale 1/4 de tempo, essa vale 1/4 de tempo mais 1/8 de tempo, que é o ponto, né? Essa vale 1/8 de tempo, essa vale 1/8 de tempo e essa vale 1/4 de tempo mais 1/8 de tempo, que é o ponto. Aí as 4 vão valer um tempo, né? Vão ocupar os 4/4 de tempo. Correto, pessoal? E aqui mesma coisa, ó. Tem a fusa, que vale 1/8 de tempo. Tem a semicolcheia, que vale 1/4 de tempo. O ponto da semicolcheia, que vale 1/8 de tempo. Nós temos outra fusa, que vale 1/8 de tempo. E temos outra semicolcheia, que vale 1/4 de tempo, sendo que o ponto dela vale 1/8 de tempo, né? Então, a gente vai ter aqui 4/4 de tempo, né? A gente vai ter um tempo inteiro aqui, né? Beleza. E aí aqui a gente tem um floreio, pessoal. Por que floreio? Porque a gente tem distância de sexta, então a gente tem um intervalo de sexta. Quando a gente tem um intervalo de segunda, a gente chama de apogeatura. Agora, acima do intervalo de segunda, né, do intervalo de terça acima, e aqui no caso é um intervalo de sexta, a gente fala que é um floreio. Então, aqui é um floreio longo. Por quê? Porque essa figura não é cortadinha pela linha diagonal que eu expliquei aqui no seu colchete e na sua haste. Então, como ela não é cortadinha por essa pequena linha, a gente fala que é um floreio longo. Então, o floreio longo ele vai começar exatamente no tempo desse lá, sobre o tempo desse lá. Então, ele vai roubar desse lá o tempo de uma semicolcheia, que é justamente o tempo do ponto, né? Então, o dó vai ser semicolcheia, o lá vai ser colcheia e esse último dó outra semicolcheia. Correto, pessoal? Então, vai ficar, ó, a gente tocando essa frase toda, vai ficar da seguinte forma, olha lá. Certo, pessoal? Então ficou. Mais uma. Correto, pessoal?